Dê uma salva de palmas mais forte ao Senhor, amém? Pode sentar no seu lugar. Pode deixar aí, pastor Célio, por favor, pode deixar. Glória a Deus, amados. Há uma unção diferenciada nessa noite. Posso ouvir amém? Quantos aqui estão felizes de nessa noite, apesar da chuva, apesar da tempestade, apesar da água, apesar de tudo, estar aqui para louvar, para glorificar, para engrandecer, para prestar louvor, para prestar ao Senhor tudo aquilo que Ele merece nessa noite? Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Pode deixar aí, pode deixar aí, pode deixar aí. Amados, eu quero dizer para vocês que nessa noite nós precisamos entender que o Senhor está liberando algo novo para nós. Quando o evangelista Douglas estava ministrando, o apóstolo agora estava ministrando, o Espírito Santo ele já tinha colocado no meu coração versículos e palavras que eu poderia trazer, e só que eu ainda não tinha entendido qual que era o mistério de Deus para essa noite. Repita para o meu que está ao seu lado: existem noites que o Espírito Santo, Ele é quem monta o quebra-cabeça. E nessa noite o Espírito Santo ele montou o quebra-cabeça aqui para mim. Então existe um quebra-cabeça que foi montado para a minha vida nessa noite, uma revelação do céu, que eu quero compartilhar essa revelação com você. Eu não quero pregar, eu não quero trazer uma palavra, não, mas eu quero compartilhar com você uma revelação. Porque a revelação, repita para o meu passado, revelação são segredos do céu que o Espírito compartilha comigo. Posso ouvir amém? Revelação são segredos do céu que o Espírito Santo ele compartilha conosco. Então, se nessa noite você prestar atenção nesse segredo, da mesma forma que você presta atenção no segredo dos seus parentes, dos seus vizinhos, eu garanto para você que você vai sair daqui nessa noite muito abençoado, pronto para transformar a sua vida. Nessa noite, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, e eu quero que você repita: nessa noite, eu vou aprender o poder que há em pertencer à casa da promessa. Posso ouvir amém? Nós estamos no mês de fevereiro, que é um mês de governo. Amém, AP? Mês de fevereiro, mês de governo, né? Reino de justiça. Está dentro de governo, posso ouvir amém? Mas eu quero que você entenda que nessa noite o Senhor vai falar conosco poderosamente. Abra comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Samuel, capítulo 17, versículo 45, eu vou estar lendo na versão ARC. Nós vamos ler um trecho muito conhecido, mas eu quero que você entenda da forma que nós vamos montar o quebra-cabeça dessa ministração. Porque quando nós pertencemos à casa da promessa, quando nós pertencemos à casa do Pai, que é a casa da promessa, nós fazemos coisas que pessoas que não pertencem a essa casa não conseguem realizar. Existem promessas que o Senhor derrama sobre nós para aqueles que pertencem à casa da promessa. O que é a casa da promessa, Israel? É a origem de tudo aquilo que nós temos direito. Hoje você faz parte da ICP Casa do Pai. Por conta da sua cobertura espiritual, você tem direito a viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus. 7 áreas de vida plena é aquilo que você tem direito. Mas se você muitas vezes pertence a um ministério que não tem esse tipo de fé, automaticamente a sua vida vai ser padronizada de acordo com o ministério que você vive. Então a casa que você pertence determina o tipo de vida que você tem. Pessoas que vieram da sua infância de uma casa que sempre teve briga entre o pai e a mãe, que o pai e a mãe viveram divididos, no seu casamento, automaticamente, ele vive um casamento dividido. Se a família, se você cresceu numa casa onde sempre houve problema com dinheiro, ninguém nunca conseguiu prosperar,
Toda vez que entrava dinheiro na casa, o dinheiro ia embora, você não conseguia pagar as coisas, as suas contas viviam atrasadas. Muito provavelmente hoje, a sua casa, a casa que você estabeleceu, também sofre dos mesmos problemas. Por quê? A casa do qual eu pertenço, a casa do qual eu vim, libera os direitos que eu vou viver na minha vida. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? E nessa noite eu quero clarificar para você que a casa da promessa de Deus é a casa no qual você pertence, na casa no qual eu pertenço. A ICP Casa do Pai, ela foi criada no coração do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para abençoar a minha e a sua vida. E nós devemos entender os direitos que nós temos de pertencer nessa casa. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Posso ouvir amém? Nós acabamos de ler agora um trecho onde Davi está levando comida para os seus irmãos, e Israel está em um momento de guerra contra os filisteus, e ali o gigante Golias, ele está afrontando Israel, posso ouvir amém? Perguntando: não há entre vocês um que tenha coragem de me enfrentar? Posso ouvir amém? Mas eu quero voltar um pouquinho para trás antes disso. Antes da afronta dos filisteus, antes dos filisteus, do gigante se levantar contra Israel, um pouquinho antes disso, se nós formos estudar no livro de 1 Samuel, antes de Saul ser ungido rei, Samuel era tido como uma autoridade perante o povo. Posso ouvir amém? Só que Samuel, o profeta Samuel, ele estava ficando velho. Ele estava chegando já a uma idade velha, no qual o povo começou a falar: olha, Samuel está ficando velho para nos governar, para trazer para nós a direção. E automaticamente o povo começou a olhar os filhos de Samuel. Samuel tinha 2 filhos, o profeta Samuel. Só que quando o povo olhou os filhos de Samuel, eles não enxergaram segurança nos filhos de Samuel. Então, o povo chegou até o profeta Samuel e falou assim: profeta Samuel, nós queremos um rei para nós. O povo pediu um rei para Samuel. E aí Samuel falou assim: Deus, eles estão pedindo um rei. E aí o Senhor fala assim: olha, o povo não confiou em mim para governá-los. Eles pediram um rei para governá-los. Por isso, Samuel, fale para eles que haverá uma sentença se eles escolherem um rei ao invés de Deus. O rei vai tomar deles terras, o rei vai tomar deles o dízimo daquilo que eles plantarem. Ou seja, haverá coisas que vocês passarão por conta de Israel escolher um rei para governar eles e não escolher a Deus para governar eles. Aí Samuel pega, chega no povo e fala: gente, vocês têm certeza que vocês querem escolher um rei? Eu sei que eu estou ficando velho, mas o Senhor, Ele quer governar a vocês. E o povo fala: Samuel, não tem problema, nós queremos um rei para nos governar, assim como as outras cidades, os outros países, as outras tribos, elas também têm um rei para governar elas. E aí Deus chega para Samuel e fala assim: então tá bom, Samuel, eu vou ungir um rei porque o povo pediu. E aí Deus fala assim para Samuel: Samuel, o rei que eu vou ungir agora, porque o povo pediu, esse rei é Saul, porque eu quero usar Saul para libertar o povo dos filisteus. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Se nós formos parar para ler, Saul vinha da casa de Benjamim. Posso ouvir amém? Saul, ele vinha da tribo que Saul pertencia, era a tribo de Benjamim. Quando Saul pegou e ele foi ungido por Davi, a Bíblia fala que Saul era um homem bonito, era um homem mais alto do que todos, e a beleza dele se destacava. Então Saul foi ungido como rei de Israel. Mas quando Saul foi ungido, ele recebeu uma promessa de Deus através de Samuel, que é o quê? Libertar o povo dos filisteus.
Repita comigo, Saul recebeu uma promessa. Posso ouvir amém? Então, pessoas que falam que Saul não era que Deus não tinha um propósito com Saul, não. Na realidade, Deus tinha um propósito com Saul no começo do ministério dele. Porque assim que Samuel ungiu a Saul, Deus falou assim: Samuel, pode ungir a Saul, porque eu vou usar Saul para libertar o povo dos filisteus. Agora eu quero dar um adendo para você que é ministro. O povo só pediu Saul como rei porque o povo não viu os filhos de Samuel preparados para assumir o seu lugar. A geração de Samuel, e aqui eu quero dar um adendo para você que é líder, a geração de Samuel precisa preparar os seus filhos, para que o momento que eles cheguem à velhice, quando o povo enxergar o ministério deles, não peça um Saul no lugar de Samuel. Porque se Deus falou para Samuel que ele tinha um planejamento de libertar o povo dos filisteus, mas que ele iria usar Saul, então quer dizer que mesmo com os filhos de Samuel, Deus poderia libertar o povo dos filisteus. Mas por conta da geração de Samuel não preparar os seus filhos para assumir o seu lugar, o povo pediu Saul. Posso ouvir amém? Vamos voltar agora. Por isso que é importante você preparar a sua casa, você cuidar da sua família, você olhar aquilo que acontece dentro do seu lar, para realizar e para ver se dentro da sua casa você está formando pessoas com a mesma unção e capacitação que você tem. E principalmente com o mesmo caráter que Samuel tinha. Porque os problemas do filho de Samuel, a Bíblia fala, não era unção, mas era caráter. Porque eles também eram sacerdotes, porém eram sacerdotes que aceitavam dinheiro em troca de ofertas. Posso ouvir amém? E aí por conta dos filhos de Samuel não terem caráter, o povo pediu Saul, pediu um rei. Só que o rei não era o plano perfeito de Deus, porque o rei não vinha da tribo de Judá. Porque em Gênesis 49, capítulo 9 e 10, Jacó fala sobre a tribo de Judá: sobre ti, os seus irmãos, você irá reinar sobre os teus irmãos. Ou seja, havia uma promessa sobre a casa de Judá. Só que aquela promessa sobre a casa de Judá sofreu por um pequeno tempo uma interferência, onde a casa de Benjamim entrou. Saul recebeu a promessa, falou assim: eu vou usar Saul para libertar Israel dos filisteus. E aí Saul pega e é ungido rei. Só que quando Saul pega e é ungido rei, ele começa agora a atravessar a bola, que a gente fala. Ele começa a fazer coisas que o Senhor não havia mandado ele fazer. Saul começa a desobedecer a ordenança de Deus, até o ponto que ele quebrou um princípio. Saul foi chamado para derrotar os filisteus, mas chegou em tal momento que Saul começou a ver os filisteus indo atrás dele, e ele sentiu medo de perder a guerra. Posso ouvir amém? E pelo medo dele perder a guerra, ele chamou Samuel para chegar à cidade que ele estava, em meio à guerra. Por conta de Samuel demorar para chegar na cidade, ele não esperou o profeta para fazer uma oferta a Deus. Ele mesmo foi, assumiu um papel que não era dele, que era de sacerdote, e ele queimou uma oferenda a Deus, sem ele poder fazer isso, porque ele estava quebrando princípios. Por conta dele quebrar o primeiro princípio de Deus, que é o quê? Não assuma um papel que não é seu. O Senhor chegou e falou para Samuel: Samuel, ele quebrou um princípio, ele fez algo que não era para ele fazer. Então agora eu quero um outro rei. Aí Samuel ainda ficou um pouco hesitante. Depois, logo em seguida, Samuel chegou e deu uma ordem para Saul: vá até a tribo dos amalequitas e mate até a última pessoa. Aí Saul chegou lá, entrou em guerra, mas não quis matar até os últimos amalequitas. Ele pegou e fez o quê? Ele pegou os espojos da guerra, ou seja, ao invés dele matar as pessoas, destruir aquilo que Deus havia ordenado, ele utilizou e usufruiu daquilo para o seu bem próprio. Ou seja, Deus falou para Saul: não faça aquilo que não é o seu chamado. E ele fez. Segundo ponto, mate aquilo que eu mandei você matar e você está deixando vivo na tua vida. E ele não matou. E aí Deus chegou para Saul e falou assim: então é o seguinte, Samuel, agora você vai ungir um novo rei. Só que esse novo rei é totalmente diferente de Saul. Posso ouvir amém? Estou na introdução da palavra para você entender a palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. E aí Deus chega para o profeta Samuel e fala assim: você vai até a casa de Jessé, em Belém, e chegando lá na casa de Jessé, você vai ungir um dos filhos dele
para ser o novo rei de Israel. Samuel até falou, olha Deus, mas se Saul souber, vai matar. Não importa, vai lá. Deus deu uma estratégia para Samuel, pegar uma burra, falar que você vai fazer uma oferenda, vai trazer uma oferta diante de Deus. Samuel foi lá na casa de Jessé, procurou nos filhos, viu filhos bonitos, aí Deus falou assim, olha, eu não vou usar as pessoas bonitas, porque eu olho o coração e não olho a estatura. Ou seja, o povo olhou em Saul a estatura. Saul vinha de uma bela estatura, Saul vinha de um belo lugar, mas Saul não fazia parte da casa da promessa, ou seja, Saul não fazia parte da casa de Judá. Posso ouvir amém? Saul era da casa de Benjamim. E aí, o profeta Samuel chega em Davi e fala assim, olha, o Senhor me mostrou que agora você tem um coração segundo o coração de Deus, porque o Senhor me falou que Ele olha o coração, não olha agora aquilo que você tem, como você é bonito, se você é alto, se você é baixo. Por exemplo, Deus não, por que o Senhor usa o Douglas? Porque Deus não olha para ele se ele é alto, é baixo, ou seja, Deus olha o coração. Isso é lindo, viu, irmão? Estou brincando com você. Amém? Amém? Presta atenção, fica aqui comigo que eu já estou chegando. E aí, Samuel pega, unge Davi, fala, agora Deus está te ungindo como rei. Passou um tempo, Saul está no meio da batalha contra os filisteus. Ou seja, Saul havia recebido a promessa de Deus para derrotar os filisteus quando ele foi ungido. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Porém, no meio do percurso, Deus levanta uma nova pessoa, que é quem? Davi. E aí Davi, quando chega à guerra, vê o filisteu, Golias, afrontando o povo de Israel, perguntando, olha, vocês não têm coragem? Por que vocês não vêm aqui me derrotar? Se vocês me derrotarem, todos nós seremos seus escravos, os filisteus. E todo o povo estava travado. Só que aí Davi, pequeno, o menor, o mais feio, o mais rejeitado da época, falou assim, quem é esse cara para falar assim conosco? Os soldados ouviram Davi perguntando, os caras falaram, meu, você não devia estar cuidando de ovelha não? Os caras até falaram, Davi, você é muito folgado, você chega aqui no meio da guerra, você não é guerreiro, você é pastor, cuidador de ovelha, e você vai perguntar o que você vai ganhar se você derrotar Golias? Você está achando que você é quem, Davi? Posso ouvir amém? A questão é que Davi sabia que a unção que ele tinha recebido era para derrotar gigantes. Posso ouvir amém? E aí chega, Davi pega e fala assim, eu vou te derrotar, Golias, porque o Senhor me dará a tua cabeça. Naquele momento, Davi pega os 5 seixos, que a Bíblia fala, que são 5 pedras de riacho. Pega 5, usa uma delas, mata Golias. Davi chegou aonde Saul não pôde chegar. Davi executou aquilo que Saul não pôde executar. Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Você chegará em locais, você chegará em resultados, você chegará em frutos que outras pessoas não conseguiram chegar, porque você pertence à casa da promessa. O que eu quero dizer para você nessa noite, Saul, ele tinha a bênção de Deus para derrotar os filisteus, mas Davi tinha a promessa de Deus para derrotar os filisteus. Existe uma diferença entre você ter a bênção e entre você ter a promessa. Aquele que tem a bênção é aquele que tem a possibilidade para derrotar, mas aquele que tem a promessa é aquele que tem a ordem para vencer. Eu vou explicar de novo para você entender. Saul tinha a bênção para derrotar o exército filisteu. Davi tinha a promessa. A bênção, você pode prosperar, mas você também pode não prosperar. Agora, se você tem a promessa, o céu está ordenando, prospera. O céu está ordenando, prospera. Aquele que tem a promessa tem a ordem do céu. Eu quero dizer para você, quem faz parte da casa de Judá não tem a bênção para prosperar, mas tem a ordem do Senhor. É tempo de você prosperar. Davi, ele não tinha apenas a bênção para derrotar Golias, ele tinha a promessa para derrotar Golias. Quem tem a promessa não tem outra escolha a não ser derrotar o gigante.
quem faz parte da casa de Judá, porque a bênção foi liberada sobre a casa de Judá, ou seja, aquele que pertence, aquele e aquela que pertence à casa da promessa, não tem apenas a bênção, mas tem a promessa, ou seja, o céu ordena você, prospera, o céu ordena você, tenha saúde, o céu ordena você, tenha unção, o céu ordena você, vença, o céu ordena você, derrube o gigante. Você precisa entender, há uma diferença entre você ter a bênção e há uma diferença entre você ter a promessa. A bênção, nós estamos falando sobre possibilidade. Eu tenho uma bênção, Douglas, para montar uma empresa. Eu posso ou não montar uma empresa. Ou seja, eu tenho a inteligência para montar uma empresa. Agora, se o senhor fala, não, você tem a promessa para montar uma, ou seja, você não tem escolha, você vai montar uma empresa e essa empresa vai ser próspera. A promessa, ela não te dá margem para erro. A promessa não te dá margem para perda. A promessa não te dá margem para errar. A promessa não te dá margem para não conquistar. A promessa é a sua garantia do fruto. E você precisa entender que quando o Senhor Jesus veio, e eles falaram assim, filho de Davi, rei, leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que representa a casa da promessa, a casa que tem a promessa do Pai. O Senhor Jesus liberou sobre mim, sobre você, a unção, para que agora nós não venhamos pertencer à casa de Benjamim, ou seja, aqueles que têm a bênção para prosperar. Não. Agora Jesus fala assim, agora vocês também pertencem à casa de Judá, aqueles que têm a promessa para prosperar. Há uma diferença, porque quando você sabe a promessa que você tem, você sabe o caminho que você chega, você sabe como que você vai chegar até lá. Você pode não saber o que você vai enfrentar no meio do caminho, mas você sabe aonde você vai estar. Você sabe que ninguém vai tirar aquilo que é teu. Deixa eu explicar algo para você. Sabe por que a Bíblia relata aqui que Golias estava contra Davi com uma espada, com uma lança, com um escudo? Sabe por quê? Porque se você for ler um pouquinho antes, no capítulo 13 e no capítulo 12 de 1 Samuel, os filisteus, eles estavam dominando Israel, e os filisteus, pelo domínio deles sobre Israel, eles proibiram que em Israel fossem fabricados espadas, escudos e lanças. Ou seja, Israel não tinha armas para derrotar os filisteus humanamente falando. Israel não tinha espada, Israel não tinha lança, Israel não tinha escudos o suficiente para entrar em guerra com os filisteus. Saul tinha uma espada, mas não entrou em guerra. O filho de Saul, Jonatas, tinha uma espada e uma lança, mas não conseguiu vencer a guerra. Davi não tinha espada, Davi não tinha lança, Davi não tinha escudo. Sabe o que Davi tinha? Seixos. Sabe o que Davi tinha? Eu vou falar para você o que Davi tinha. Sabe o que são seixos? Se você entrar no Google agora e pesquisar o que são seixos, seixos, rochas do riacho que tem o minério da grande rocha. Pequenas pedras que carregam dentro delas o mesmo composto da grande rocha. O que Davi carregava era um composto da grande rocha que é Jesus. Por conta que Davi carregava. Agora deixa eu explicar, sabe por que Davi pegou 5 pedras? Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Davi era tão ousado, Davi sabia onde ele ia chegar, Davi sabia a promessa que ele tinha, porque Davi não estava pronto só para derrotar Golias. Davi pegou, além de uma pedra de Golias, ele pegou mais 4, porque Golias tinha 4 irmãos. Ou seja, Davi não estava pronto para derrotar um gigante, Davi estava pronto para derrotar 5 gigantes. Davi estava pronto para derrotar 5 gigantes. Ele não estava pronto para derrotar só um. Ou seja, aquele que tem a promessa, aquele que sabe que tem a promessa, está pronto para derrotar, para exterminar todo gigante que se põe diante dele. Agora, sabe o que é muito louco? Sabe o que eu fico abismado, surpreso com a unção do Espírito Santo? É que quando você usa a arma correta,
Quantos gigantes haviam? 5, repete comigo, 5 gigantes. Porque Golias tinha mais 4 irmãos, e todos eram gigantes. Posso ouvir amém? Haviam 5 gigantes. Mas Davi só precisou derrotar quantos? 1. Por quê? Porque ele só precisou da arma correta. Davi não precisou da espada. Davi não precisou da lança. Davi não precisou do escudo. Davi só precisou de uma parte da rocha. Aquele que carrega a parte da rocha, com uma só tacada, consegue derrubar todos os gigantes. Ou seja, não existe isso de você viver a sua vida batalhando, não, é apenas uma batalha que você vence. E a batalha que Davi venceu, sabe qual foi? Sabe qual foi a batalha que Davi venceu? Não foi contra Golias. A batalha que Davi venceu foi contra Saul. Sabe por quê? Qual foi a proposta que Davi recebeu antes de entrar para a guerra? Larga a tua rocha e pega a minha espada. Larga aquilo que eu te dei e pega aquilo que os outros estão usando. Davi não precisou guerrear contra Golias, porque Golias já tinha sido vencido. Davi precisou guerrear contra os argumentos de Saul. Davi não ganhou de Golias quando ele entrou. Sabe quando que ele ganhou de Golias? Não foi quando ele entrou na guerra contra Golias. Foi quando ele escolheu segurar o pedaço da rocha e não pegar a espada. Sabe o que é isso? As armas que o teu inimigo tentou usar contra você não são páreas para as armas que o Senhor está te entregando nessa noite. Eu preciso que você entenda. Para de se preocupar em pegar uma espada. Para de se preocupar em pegar uma lança. Para de se preocupar em pegar um escudo. Só pega uma parte da rocha. Essa palavra que eu tenho para você. Quem faz parte da casa da promessa carrega a rocha. Por quê? Davi não precisou de espada. Ou seja, aquilo que Israel não... Sabe por que Israel não entrou em guerra? Porque Israel não tinha armamento. Sabe o que Deus está falando? As pessoas estão com medo por não terem espada hoje em dia. As pessoas estão com medo por não terem escudo hoje em dia. As pessoas estão com medo da crise, as pessoas estão com medo do governo, as pessoas estão com medo do Covid, as pessoas estão com medo. Mas o Senhor fala para você, ei, para você que faz parte da casa da rocha, você não precisa de espada, você não precisa de lança, você não precisa de escudo, ei, só pega um pedaço da rocha, porque o pedaço da rocha é o que vai fazer você derrotar o gigante. Abantubi andarabacai. Eu preciso que você entenda essa palavra. Para de buscar a espada, busca o pedaço da rocha. O problema é esse. Não adianta você querer derrotar o seu inimigo, não adianta você querer derrotar o mundo com as armas que o mundo te oferece. Não, não, não. Pega a arma, a ferramenta que o céu está disponibilizando para você nessa noite. Agora deixa eu falar algo para você. Quantas pedras Davi pegou? Não, pegou 5, repete comigo. Davi pegou 5 pedras. 5 ministérios. Olha para mim, 5 ministérios. 5 ministérios. O que significa isso? Quem age de acordo com a unção ministerial que Deus entregou, não precisa se preocupar em pegar espada, escudo ou lança do mundo. Por quê? O ministério que Deus te deu, derrota os gigantes que se levantam contra você. Você está me entendendo? Agora, quem não age de acordo com o ministério que Deus entregou para ele, vai ficar tentando pegar a espada de Saul. É por isso que na tua vida, tem gigante que ainda não foi derrotado. Porque você está tentando pegar a espada contra ele. E a sua batalha não é contra o gigante, a sua batalha é contra você mesmo. Porque para largar da espada e pegar na rocha, tem que saber quem é Deus na tua vida. Você tem que saber a promessa que você carrega. Você tem que saber que Samuel foi até a tua casa e te ungiu, enquanto todos não respeitavam a tua história. Agora, quem não tem certeza que foi ungido por Samuel, não consegue largar a espada. Ou seja, está na sua força, está na sua mão, está do seu jeito. Não, não, não. Deus está te chamando nessa noite. Larga a espada mais afiada. Porque a espada do rei
Sabe por que Davi fala que a espada de Saul não servia para Davi? Porque a espada do rei, ela tinha o dobro do peso da espada de um soldado comum. Ou seja, a espada do rei era a maior espada que existia no exército. A espada do rei era a maior espada, era a espada mais forte, era a espada com melhor aço, era a espada mais cara que existia. Por quê? Porque era a espada do rei. E o Senhor está falando, larga tudo que parece que vai resolver os seus problemas e confia no ministério que eu te entreguei, porque o teu ministério faz parte da rocha. E se você confiar na unção que eu estou entregando para você, no ministério que eu estou entregando para você, se você confiar, é uma tacada só que você vai derrubar os 5 gigantes. Você está me entendendo? Gigante que se levantava contra o governo de Israel, ou seja, se levantava contra o apostólico. Gigante que se levantava contra o profético de Israel, ou seja, se levantava contra os sonhos de Israel. Vocês não são capazes. Gigante que se levantava contra o evangelho de Israel, ou seja, vocês são pequenos, porque o evangelista é aquele que traz o crescimento. Gigante que se levantava contra o pastoreio de Israel, ou seja, pastor é aquele que se sente desgarrado, ou seja, porque na palavra está escrito no capítulo 12 e no capítulo 11, que as pessoas fugiram de Saul. Por quê? Se sentiram mal cuidadas. Gigante que se levantava contra o profético de Israel, contra o evangelista, contra o apostólico, contra o pastoral e contra o de mestre. Ou seja, os gigantes que se levantam contra a tua vida, eles sempre vão tentar travar os 5 ministérios de Deus sobre você. Ele vai tentar, o gigante que o diabo vai tentar lançar sobre você, ele vai tentar travar apostolicamente você. Porque aqueles que não conseguem agir debaixo de uma unção apostólica são pessoas que não conseguem governar em nada na vida delas. São pessoas que estão a todo momento com um sentimento constante de desgoverno na vida delas. Governo são pessoas que vivem ansiosas. São pessoas que vivem de altos e baixos sentimentais. Por quê? Não sabem a identidade que elas têm. A unção apostólica, ela libera o governo sobre a nossa vida. Pessoas que Satanás se levanta evangelisticamente contra elas, são pessoas que não conseguem criar amizades, são pessoas que não conseguem crescer, são pessoas que não conseguem criar relações, são pessoas que não conseguem ter ciclos de confiança, são pessoas que não conseguem compartilhar as bênçãos que existem na vida. Ou seja, você vive sozinho. Você vive sozinho. Pessoas gigantes que Satanás levanta contra a unção pastoral da sua vida, você nunca se sente amado por ninguém. É um gigante isso que o Senhor quer derrubar. Você nunca se sente amado por ninguém. É um gigante da unção pastoral, porque o pastor é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que acompanha. O gigante da unção de mestre. O que é a unção de mestre? Aquele que traz uma base de conhecimento, você sabe quem você é. Pessoas que têm um gigante na vida delas de mestre, contra a unção de mestre, são pessoas que não têm uma identidade clara, não sabem quem elas são, não sabe. E quem não sabe, você que não sabe quem você é, você nunca vai saber onde você vai chegar. Gigante que se levanta contra a unção profética, é o gigante que não deixa você sonhar, não deixa você ter esperança, não deixa você entender quem que Deus é na sua vida. Esses 5 gigantes, Davi derrubou com uma só pedra. Você está me entendendo? Agora deixa eu falar algo para você. Davi chegou onde Saul não conseguiu chegar, porque Davi fazia parte da casa da promessa. Em Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. Pastor Célio, abre para mim, por favor. Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. Abre para mim também, Pastor Márcio, por favor. Salmos capítulo 24. A partir do versículo 11, se não me engano. Deixei aberto que eu já vou entrar aí. Aquele que faz parte da casa da promessa é aquele que não carrega uma espada, é aquele que não carrega um escudo, mas é aquele que carrega um pedaço da rocha. Você me entendeu? E quem carrega um pedaço da rocha está pronto para derrotar os gigantes que Satanás coloca sobre a tua vida. Esses gigantes são 5. Aqueles que te travam nos 5 ministérios que Deus tenta colocar sobre você. Posso ouvir amém? Pastor Célio, por favor. Judá é um leão novo.
Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de seu comando de seus descendentes. Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Aqui Jacó está liberando uma promessa sobre a tribo de Judá. Aquele que faz parte da promessa, da casa da promessa, é aquele que não precisa carregar a espada, a lança e o escudo. É aquele que só precisa carregar um pedaço da rocha. Posso ouvir amém? O Senhor nessa noite, Ele está chamando você, larga a espada de Saul e aceita o pedaço da rocha que o Senhor está colocando sobre a tua vida. Para de se preocupar com o tamanho da espada, para de se preocupar com o tamanho com o tamanho da lança, para de se preocupar com o tamanho do escudo, se preocupa em pegar as 5 pedras. O que é pegar as 5 pedras? Flua nos 5 ministérios. Pastor Márcio, por favor, a partir do versículo 1 mesmo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção que eu vou profetizar agora sobre a tua vida. Aquele que faz parte da casa de Judá, que é a casa da promessa, é aquele que carrega um pedaço da rocha. E quem carrega um pedaço da rocha, acontece o que está escrito agora em Salmos capítulo 24. Se prepara, porque o Rei da Glória está entrando na tua guerra. Deixa eu te explicar. Aquele que carrega a rocha é aquele que prepara a entrada para o Rei da Glória. Ou seja, se você nessa noite está disposto e disposta a largar a espada, a aceitar o pedaço da rocha, ei, o Rei da Glória está entrando. 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 Ele está derrotando o gigante. Ele está acabando com o gigante. Ele está acabando com o levante. Ele está acabando com a guerra. Quando o Rei da Glória entra, a guerra acaba. Quando o Rei da Glória entra, os portais se abrem. Quando o Rei da Glória entra, a guerra contra o gigante acabou. Por quê? A guerra já foi vencida, porque a glória de Deus é quem vence a guerra. A glória de Deus é quem vence a guerra. Você quer vencer a guerra na tua vida? Tenha a glória de Deus. Você quer vencer o gigante na tua vida? Larga a espada, pega a rocha e carrega a glória. Você está me entendendo? A unção que Davi recebeu não foi apenas unção para ser rei, mas foi unção para carregar a glória. Saul também foi ungido, mas Saul não carregava a glória. Davi foi ungido, mas quando Davi foi ungido, ele carregou a glória, porque a casa de Davi já tinha promessa. Agora que eu te explico, meu amigo, quem tem a bênção, carrega a possibilidade.
mas quem faz parte da promessa carrega a glória. Quem faz parte da promessa carrega a glória. Quem faz parte da promessa carrega a presença. Quem faz parte da promessa, não adianta. O inferno não tem gigante o suficiente para se levantar contra você. Não existem gigantes suficientes para tentar se opor contra você. Porque você carrega um pedaço da rocha, pedaço da rocha, pedaço da glória, pedaço da rocha, pedaço da glória, pedaço da rocha, pedaço da glória, pedaço da rocha, pedaço da glória. Quem aqui nessa noite quer carregar um pedaço da glória, se coloca de pé. Acorda, crente, acorda, crente. Nessa noite o Senhor está mudando a tua história. Por quê? Solta a espada de Saul, solta a lança de Saul, solta as tuas experiências, solta as tuas histórias do passado e pega a rocha que o Senhor está te dando. Pega a glória que o Senhor está te dando. Eu vou te dar 1 minuto para você louvar a Deus agora. Eu vou dar 1 minuto para você glorificar a Deus agora. Eu vou dar 1 minuto agora para você pegar essa rocha. Eu vou dar 1 minuto para você agora pegar essa rocha. Porque quem pega a rocha tem a promessa. Quem tem a promessa não tem outra possibilidade a não ser derrubar o gigante. Nessa noite, não importa como você chegou aqui, porque nessa noite Deus está mudando a tua história. Sabe por quê? Porque você faz parte da casa da promessa. Você faz parte da casa da promessa. Quem faz parte da casa da promessa carrega um pedaço da rocha. Quem carrega a rocha carrega a glória. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu preciso que você entenda isso agora. Eu preciso que você entenda isso agora. Porque se você entender isso aqui agora, se você até ofertar em cima dessa palavra agora, amanhã você vai viver o melhor dia da sua vida na terra. Quantos gigantes tinham? Quantos gigantes tinham? Quantos gigantes tinham? 5. Quantos gigantes tinham? Quantas pedras tinham? Deus libera uma unção para você, a unção exata para derrotar todos os gigantes. Deus está nessa noite liberando a exata unção para derrotar tudo aquilo que vai contra você. É exato. É 5, Deus te dá 5. É 10, Deus te dá 10. Agora deixa eu falar algo para você. A unção que você está recebendo aqui nessa noite é a unção exata para derrotar tudo que o diabo vai tentar colocar na tua frente. A unção é exata, hein? Se vai se levantar uma unção de 10, é 10 que você vai receber a unção. Agora deixa eu explicar algo para você. Davi tinha 5 pedras, não tinha? Quantos gigantes tinha? Quantas pedras Davi precisou lançar? Vamos ver se você entendeu. Quantas pedras Davi precisou lançar? 1/5 da unção que você carrega vai resolver todos os gigantes que você tem. Vou repetir. 1/5 da unção que você carrega vai derrotar todos os gigantes que Satanás colocar na sua frente. 1/5 da unção que você carrega vai colocar para baixo tudo aquilo que está tentando afrontar a tua vida. 1/5 da unção que você carrega vai derrotar tudo. 1/5 da unção que você carrega vai te colocar em lugares altos que você não esperava chegar. 1/5 da unção que você carrega vai fazer você derrotar um exército. Israel, e as outras 4, o que eu faço? E o resto da unção que eu carrego, o que eu faço? Você libera para o meio do povo. Deus nessa noite, Ele está te entregando uma unção tão grande, que nessa unção que o Senhor está te entregando,
com uma só, com 1/5 dessa unção, você vai derrotar todos os gigantes que Satanás tentou colocar na tua frente. Nessa noite, o Senhor está falando para você: não se preocupa, mesmo que Israel não tenha espada, mesmo que Israel não tenha lança, mesmo que Israel não tenha escudo, eu te dou um pedaço da rocha. Você que está entendendo essa unção, você que está entendendo essa unção, começa a orar em línguas agora, porque nessa noite o Senhor está te entregando um pedaço da rocha. É 1/5 da unção que você tem, que vai resolver todos os problemas que você tem. Deus está te levantando. Deus está te levando a locais que você nunca imaginou chegar. Pessoas que tinham a promessa de derrotar os filisteus não conseguiram, porque elas não tinham a ferramenta correta. Mas você que foi esquecido muitas vezes, você que não teve história, você que estava escondido, você que estava no tempo que estava guardado, é você que o Senhor nessa noite está te levantando para concluir tarefas, para chegar a locais, para viver promessas que pessoas grandes não conseguiram viver, não conseguiram chegar. Ei, o Senhor nessa noite está levantando uma geração de Davi. Geração de Davi não é só a geração daqueles que eram esquecidos, daqueles que eram... Não. Geração de Davi é geração que carrega a rocha. Geração de Davi é geração que carrega a unção da rocha. É geração que carrega a unção da rocha. Israel, que unção que é essa? Unção apostólica, unção dos 5 ministérios. Deus quer te usar numa unção apostólica, igreja. Aqueles que são usados na unção apostólica carregam um pedaço da rocha. Você que está online, presta atenção nisso aqui agora. Eu estou finalizando. Davi pegou as 5 partes, os 5 seixos, pedaços de minério da rocha. Aquilo que o seixo carrega dentro dele é a mesma coisa que a rocha tem dentro dela. O seixo é um pedaço da rocha. Quando Davi pegou aquele pedaço da rocha, o que ele fez? Ele determinou aquilo que iria acontecer com o gigante. Quem carrega um pedaço do seixo determina o final do seu gigante. Eu vou repetir. Aquele que carrega um pedaço da rocha determina o final do seu gigante. Quem aqui está carregando a rocha? Quem aqui está carregando a rocha? Você que está online, você está carregando a rocha? Quem aqui está carregando a rocha no bolso? Você que está carregando a rocha, eu vou te dar 10 segundos e você vai falar alto. Você vai determinar agora o final que o seu gigante vai ter. Agora, começa a orar agora. Começa a orar agora. Começa, porque é hora de você profetizar. Qual o final do teu gigante? Profetiza o final desse gigante. Profetiza o final dele agora. Profetiza o final dele agora. Profetiza, 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 profetiza. Olha para mim aqui agora. Depois que ele profetiza o final do gigante, ele pega e mata o gigante. E acontece exatamente aquilo que ele profetizou. Posso ouvir amém? Só que agora, quando nós vamos para Salmos capítulo 24, Davi agora, ele começa a dizer
ele começa a cantar nos seus louvores de salmos, nos momentos que ele tirava de adoração em salmos. Davi agora começa a ser tomado pelo Espírito Santo, e Davi agora começa a falar: ei, portais eternos, portas antigas, desde a porta dos portais mais antigos até os mais novos, comecem a se abrir agora, porque está chegando, está chegando, está chegando, está chegando o Rei da Glória. Está chegando o Rei da Glória. Sabe quando que o Rei da Glória chega? Quando o gigante é derrubado. Ei, deixa eu falar algo para você. O gigante está sendo derrubado agora na sua vida. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória está chegando. O Rei da Glória está chegando. O Rei da Glória está chegando. O Senhor, nessa noite, Ele está chegando em todas as áreas da tua vida. E o Rei da Glória vai agora começar a encher você de uma maneira tão sobrenatural, que não haverão mais gigantes dispostos a parar em você. Não haverão mais gigantes que se opositarão contra aquilo que Deus tem na tua vida. O Rei da Glória chega sobre a casa de Judá. ICP Casa do Pai, você faz parte da casa da promessa. ICP Casa do Pai, você faz parte da casa da promessa. Quem faz parte da casa da promessa não carrega espada, mas carrega rocha. Quem carrega rocha profetiza o final do gigante. Quem profetiza o final do gigante se prepara, porque o Rei da Glória está chegando. Se prepare, CP Casa do Pai, o Rei da Glória está aqui. Se preparem, CP Casa do Pai, o Rei da Glória está aqui. Tamantubi andarabacai, chamantubi andarabacai, o Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. Abra a tua boca agora. Abre 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 a tua boca agora. O Rei da Glória está aqui. 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 O Rei da Glória está aqui nessa noite. Essa é a noite que o Senhor resolveu. Ele resolveu mudar a tua história. Carabantubi andarabacai, chamantubi andarabacai. Começa a orar em línguas agora onde você está. Presta atenção na unção. Presta atenção na unção. Presta atenção na unção. Presta atenção, o Rei da Glória está aqui. 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 Acarabaçubi andarabacai, chamantubi andarobocô da Cássia, tebantubi andarabacai, tamantubi andaracai. Começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. Ativa, acorda crente. Acorda crente. Eu quero, por favor, chamar os pastores e profetas aqui agora. Pastores e profetas. Pastores, venham pastores aqui agora. Rápido, Douglas, rápido. A unção de Davi está sendo agora compartilhada aqui. A unção da rocha está sendo compartilhada aqui agora. Um pedaço da glória está sendo compartilhado aqui agora.